Amém? Vamos fazer nossa declaração de fé. Estenda suas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo nesta tarde. Eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero estudar com vocês hoje o texto que se encontra em Zacarias 10, versículo 8 a 12. Estamos falando desse cuidado de Deus que nos resgata, que vai nos buscar em tempos difíceis. Zacarias 10, versículo 8 a 12 fala sobre isso. Se você não trouxe Bíblia, acompanha no telão, se não, acompanha comigo. Diz assim: assobiarei para eles e os ajuntarei, pois eu já os resgatei. Serão numerosos como antes, embora eu os espalhe por entre os povos de terras distantes, eles se lembrarão de mim. Criarão seus filhos e voltarão. Eu os farei retornar do Egito e os ajuntarei de volta da Síria. Eu os levarei para as terras de Gileade, do Líbano, e mesmo assim não haverá espaço suficiente para eles. Passarei pelo mar da aflição, ferirei o mar revoltoso, e as profundezas do Nilo se secarão. O orgulho da Síria será abatido e o poder do Egito derrubado. Eu os fortalecerei no Senhor. Em meu nome marcharão, diz o Senhor. Amém. Amém. O título da mensagem de hoje é o assobio do pastor. O assobio do pastor. Esse texto Deus me deu numa devocional essa semana. Eu abri e quando eu li eu falei, poxa, tem tudo a ver com o que nós estamos experimentando nesses dias. E é interessante porque o livro de Zacarias, ele logo na introdução vai nos apresentar o seu tema. E o tema deste livro é: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. Logo no versículo 3, Zacarias começa declarando isso: voltem-se para mim e eu me voltarei para vocês. E durante todo o livro de Zacarias, a Bíblia vai usar diferentes imagens para nos mostrar Deus chamando o povo de volta para si. E no capítulo 10, que é esse que nós acabamos de ler, a imagem que a Bíblia vai usar é a imagem do pastor de ovelhas. E essa imagem fica mais forte ainda no capítulo 11, se você ler o título do capítulo é O Bom Pastor. Mas no capítulo 10 essa imagem já aparece. E aqui Deus é representado como um pastor, assoviando e chamando as suas ovelhas para perto. E é muito interessante essa imagem. Se você for para as Ilhas Canárias, você vai encontrar pastores de ovelhas até hoje, chamando os rebanhos de cabra, de bode, de ovelhas, com assovios. E eles têm códigos, comandos, dá para ouvir de longe. Esse é um costume até os dias de hoje. E é isso que está por detrás aqui. A figura de Deus usando o assobio para nos chamar. Eu estava lendo sobre isso, você já deve ter ouvido aquele assobio, né? Ficou até pejorativo hoje. O fio-fio, não sei. Eu lembro do filho do pastor Nassif, o Rafa, ele fazia fio-fio para a gente. E é interessante, esse assobio em inglês significa, ele tem um significado, né? Ele é chamado de wolf whistle, né? Assobio do lobo. E é um costume que surgiu na Albânia, durante séculos. Esse assobio era usado para avisar os pastores que estavam na vizinhança que havia lobo por perto.
E como eles usavam os dedos e faziam assim com força, dava para ouvir de longe. E eles se preparavam, as ovelhas sabiam, elas entendiam o comando, já sabiam para onde tinham que ir. Os cachorros também já colocavam as ovelhas para dentro do aprisco, porque esse era um comando. E sabe, eu creio que de diferentes formas Deus tem jeitos de nos chamar. Talvez você está aqui hoje porque você recebeu um recado de alguém. Você viu um culto na televisão ou na internet, resolveu vir, ou uma vontade inexplicável te trouxe a esse lugar. Deus nos chama e nos toca de diferentes formas. E hoje eu queria olhar para essa imagem do pastor assobiando e tentar compreender à luz da palavra algumas bênçãos que nos alcançam quando aceitamos o chamado de Deus, quando obedecemos o comando do assobio do nosso pastor. Quantos querem aprender aqui? Amém? Primeira bênção que você vai receber na sua vida, se você ouvir o chamado de Deus, o assobio do pastor e se voltar para Ele, é o favor de Deus. O favor de Deus. E logo no versículo 1 desse capítulo, a Bíblia começa dizendo: peça ao Senhor a chuva da primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão, quem manda a chuva e lhe dá as plantas do campo. Peça ao Senhor. Ele está falando aqui do favor de Deus. É muito interessante, se você ler a Bíblia, esses profetas chamados menores, que ficam no final do Antigo Testamento, você vai ver Ageu e Zacarias pertinho, né? Um do lado do outro. E eles eram contemporâneos. Eles pregaram, profetizaram no mesmo tempo. É interessante, logo no começo do livro de Ageu, ele vai falar a data, no 6º mês do 2º ano do rei Dário. Ele começa assim. E se você ler o livro de Zacarias, você vai ver que nos 2 meses depois, Zacarias está profetizando. E é interessante que você tem que ler Ageu e Zacarias para entender o que está acontecendo. E Ageu, ele vai profetizar, ele vai dizer: olha, o orvalho parou de cair sobre o campo. Vocês trabalham e não rende. É como se vocês ajuntassem em sactéis, em sacos furados. Porque vocês abandonaram o templo do Senhor, o deixaram em ruínas. Eles tinham voltado para a terra do exílio, começaram a obra de construção do templo, mas depois o abandonaram. E ele estava falando assim: olha, o templo em ruínas é o cenário da vida espiritual de vocês. Deus não é prioridade, Deus deixou de ser o primeiro. E por isso, o favor de Deus cessou. Vocês trabalham, mas colhem pouco. Vocês estão com os céus fechados sobre as suas cabeças. É isso que ele está dizendo. E é interessante que depois das profecias de Ageu, do sermão de Ageu, o povo vai e começa a trabalhar no templo de novo. E aí nós vamos ver Zacarias falando a mesma coisa: voltem-se para o Senhor, e Ele se voltará para vocês. E quando chega no capítulo 10, já tinha passado bastante tempo. Eles já estavam trabalhando, fazendo o que Deus tinha mandado, e agora Ele está dizendo: olha, porque vocês ouviram o chamado, o assobio do pastor, o favor de Deus vai repousar sobre vocês de novo. E eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: não negocie o favor de Deus na sua vida. Preste atenção, não negocie o favor de Deus. A Bíblia nos conta uma história de 2 irmãos que poucos entendem: Esaú e Jacó. Esaú vende o que representava a bênção de Deus por um prato de lentilhas. E ainda que Jacó fosse todo errado, meio complicado, ele era um cara que valorizava a bênção.
E isso é tão forte na sua vida, que ele foge do irmão, vai parar na casa do seu tio Labão. E o seu tio era um cara complicado, que o passava para trás. Mudou o seu salário 10 vezes. Ele cuidava dos seus rebanhos, eles combinavam. Se nascer salpicado, é seu, só que só tinha ovelha malhada. Mas aí, o que acontecia? Jacó ia à presença do Senhor e ele tinha o favor de Deus sobre a sua vida. E então, não dependia qual fosse a mudança que Labão fizesse. Ele era sempre abençoado na negociação. Isso se chama favor de Deus. Quantos querem o favor de Deus sobre as suas vidas? Quando nos afastamos do Senhor, nos afastamos do seu propósito, perdemos o favor de Deus. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo exatamente isso que você acabou de ouvir. Pastor, mas isso não é teologia? Não. Existem alguns tipos de misérias na nossa vida, alguns tipos de crises na nossa vida, alguns tipos de pobrezas, que elas são fruto do abandono da bênção. O favor de Deus cessa. Quem aqui já trabalhou e parece que não rendia? Já aconteceu com você? Recolhia e parece que estava saindo pela culatra. Já se viu em situações que não são normais? Parece que não vai para frente. Eu lembro de uma situação, numa negociação que a gente estava participando e não dava certo, não ia para frente. Eu fui orar e Deus falou: olha, tem pecado. E aí quando a gente foi conversar com quem fazia parte da equipe, descobriu o que estava acontecendo, houve confissão, arrependimento, as coisas destravaram. O orvalho começou a cair sobre a cabeça de novo. Tem muita gente que está aqui, que está longe, e porque abandonou os caminhos do Senhor, Ele não é prioridade, o tempo está abandonado, está em ruínas. Deus tirou a mão. E tem situações que não se resolvem. Mas hoje você veio aqui nesse lugar, porque Deus está assobiando, Ele está te chamando para perto. E se você o ouvir, como o povo ouviu no passado, Ele vai fazer orvalho cair de novo sobre a sua cabeça. Ele vai abençoar a sua casa, os seus negócios. Ele vai estabelecer o favor dEle sobre você. Foi muito interessante quando eu estava preparando esse sermão, na sexta-feira aqui na igreja. Em determinado momento, eu senti Deus me direcionando a ler o começo do livro de Zacarias, que falavam sobre as visões. E tem uma visão interessante. A terceira visão de Zacarias é um homem com um cordel na mão. Como se fosse uma como é que chama esse negócio de medir? Trena, obrigado. Tô ruim da cabeça hoje. Ele está com uma trena medindo. E o texto em Zacarias vai falar nessa visão, que ele está medindo a terra, a cidade. E ele diz: olha, os muros não vão conter o crescimento da cidade. Eu vou mandar tanta gente, vai voltar tanta gente que vocês vão ultrapassar os limites. E sabe que nessa hora que eu estava lendo isso, vocês vão cruzar fronteiras, passar limites, me veio muito forte que essa bênção estava vindo sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja. Eu fiquei feliz, eu falei: amém, Deus. Não vai dar para medir o que Deus vai fazer nos próximos dias. Eu quero dizer para você, não vai dar para medir o que Deus vai fazer nos próximos dias. Não vai dar. Ele vai ser como um muro de fogo ao redor, porque muros naturais não vão poder conter. E aí, me chamaram para orar na tesouraria, que um dos funcionários nossos estava indo embora. Eu desci na tesouraria, cheguei lá, o tesoureiro Silas, irmão da nossa igreja, falou: pastor, aqui está esse colega, esse irmão que está saindo, ora por ele. Eu quero que você ore também, agradecendo a Deus.
nesse mês, foi a maior arrecadação da história da nossa igreja. Falei, você fez conta direito? Nós estamos no meio de uma pandemia. Foi a maior arrecadação da história da nossa igreja. Eu tinha acabado de ler Zacarias. Não vai dar para medir o que Deus vai fazer entre nós. Por quê? Quanto mais nós derramamos, quanto mais nós nos voltamos a Ele, mais o Senhor derrama sobre nós. Voltem-se para o Senhor e Ele se voltará para vocês. Sabe por que você não consegue resolver umas coisas na sua vida, querido? Porque está faltando o favor de Deus. Põe o Senhor em primeiro e tenta de novo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o que Deus vai fazer. Quantos querem o favor de Deus aqui? Levanta a tua mão aí. Isso. Feche teus olhos. Fala para Ele. Eu preciso do teu favor. Eu valorizo a tua bênção. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Pai, existem vários irmãos aqui ouvindo o teu chamado. Pai, em nome de Jesus, à medida que eles se voltam para o Senhor, que o favor de Deus caia sobre eles, sobre as suas casas e sobre os seus, e que eles possam testemunhar deste dia, do que o Senhor fez, que um tempo novo se estabeleça hoje, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. O favor de Deus vai chegar. Ele vai chegar. Segunda bênção. O pastor está assobiando, está chamando para perto. Quem ouve o chamado? Qual que é a bênção de estar perto do pastor? Qual que é a segunda manifestação de cuidado? A liderança do Espírito de Deus. A liderança do Espírito de Deus. Olha o que ele diz no versículo 2. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. Contra os pastores acendeu-se a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque eu sou o Senhor dos exércitos. Eu cuido do meu rebanho, o povo de Judá. Ele fará dele o seu brioso cavalo na batalha. A segunda bênção é a liderança do Espírito. O povo de Judá havia passado por muitas perdas, porque haviam confiado em líderes falsos, em falsos profetas. Isso é tão forte dentro da casa de Israel. Se você ler os textos que antecedem ali o exílio, no processo do exílio, Jeremias, por exemplo, você vai ver esses embates. Jeremias profetizando: olha, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar para Deus, porque vai vir desgraça, está vindo um povo do norte. Você vai ver ele falando várias vezes isso. Mas outros profetas aparecem dizendo: não, isso não vai acontecer. Vai vir um tempo de bênção. Não precisa se entregar, rei. E é esse embate, e é interessante. Os falsos profetas e as autoridades daquele tempo silenciam os homens de Deus. Jeremias vai parar dentro do poço. Depois é preso na casa de um homem. Esse conflito é visto, por exemplo, Jeremias 37. O rei vai falar com Jeremias. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: que crime cometi contra você, eu contra os seus conselheiros, ou contra esse povo, para que você me mandasse para a prisão? Onde estão os seus profetas que lhe profetizaram? O rei da Babilônia não atacará nem a vocês, nem a esta terra. Ele está dizendo: o que aconteceu? Eles profetizaram errado e eu estou preso aqui.
Sabe, muitos de nós vivemos conflitos na nossa vida, porque estamos seguindo líderes falsos profetas. E eu quero dizer, muitos que estão me ouvindo pela internet, que estão nessa casa hoje, que se perderam porque estavam ouvindo falsos profetas. Gente, não tem que atualizar a Bíblia, coisa nenhuma. Para. Eu estava num congresso que eu vi determinadas lideranças de uma linha liberal dizendo que não existe mais casa do Senhor, não existe mais sacerdócio, não existe mais sagrado. E toda vez que a gente fala sagrado na Bíblia é exclusivo, querido. Toda vez que a gente acaba com o sagrado, a fé acaba, não existe mais pecado, não existe mais recurso separado, dízimo, não existe dia exclusivo, não existe pessoas separadas, não existe mais nada. E eu tenho visto jovens ouvindo tanta tranqueira, de pessoas que falam bonito, que são muito inteligentes, mas que se perderam no caminho. E o que eles estão ensinando vai levar à desgraça. Algumas dessas igrejas eu já fui ministrar, pregar, algumas quando era ovelha pequena, eu era de outras cidades, morava fora, conheço as pessoas. Os meus amigos de infância estão todos fora da igreja. Eu conto nos dedos, porque seguiram porcaria. E eu estou aqui para te dizer, é porcaria. Vai te afastar do caminho. Essa visão, não preciso ir na igreja. Tá tudo bem. É uma simpatia com o pecado que está escrito na palavra, de diferentes formas. Queridos, ou a palavra de Deus é o nosso alicerce, ou pedimos ao Espírito Santo que nos lidere, ou vamos nos perder. Em nome de Jesus, hoje eu quero te dizer, o bom pastor viu o estrago que isso fez na tua vida. E ele está aqui dizendo, ei, eu quero ser o teu pastor, eu posso te liderar. E não tem coisa melhor do que ser liderado pelo Espírito Santo de Deus. Não tem coisa melhor. Quantos aqui já foram dirigidos pelo Espírito em situações da vida? É maravilhoso. Essa semana ainda eu estava pedindo a Deus um sinal, pedi um recado de Deus e de repente eu pedi, Deus, se o Senhor tem uma palavra para mim sobre esse assunto, manda uma pessoa vir me procurar, assim. Ontem eu estava aqui e veio, do jeito que eu tinha pedido, leu o texto para mim. É exatamente o que eu estava perguntando para o Senhor. Que bênção. Podemos ser liderados. O que Deus está falando, olha, se aproxima de mim. E o meu Espírito vai te dar discernimento. Vai soar estranho. Não vai bater bem. Quando o ensino que não é da minha parte for apresentado. Eu estava lembrando esses dias da história da Assembleia de Deus. Você sabe como que a Assembleia de Deus começou aqui no Brasil? É muito linda a história. Eu tive o privilégio de pregar em Belém do Pará, lá na primeira igreja batista, onde surgiu a Assembleia de Deus. A gente pode dizer que é filha nossa, não, mais ou menos. Mas olha que lindo, 2 jovens, do outro lado do mundo, eles estão orando, e Deus mostra para eles um lugar, um nome, Belém. Eles nem sabiam onde ficava. Eles vão no mapa procurar o lugar. Entram no navio entendendo que o Senhor está os mandando para cá. 2 suecos. Chegam aqui sem falar a língua, sem saber para onde iam, sem saber o que estavam... Porque Deus os mandou para cá. Chegam numa igreja, começam um trabalho e surge a Assembleia de Deus. Hoje essa
é a maior denominação evangélica do Brasil. São milhões e milhões de pessoas que se converteram. Porque 2 jovens, liderados pelo Espírito Santo, chegaram em Belém do Pará. Sabe, em nome de Jesus, a liderança do Espírito Santo vai ser estabelecida sobre a sua vida se você se voltar para o Senhor. Pastor, mas isso é possível? Quando a gente escuta o assobio de Deus. Zacarias, ele vai falar a respeito de uma visão. Ele vê um candelabro de ouro, um vaso de azeite e 2 oliveiras. E aí ele começa a interpretar a visão. E ele vai falar sobre essa liderança do Espírito. E ele vai dizer, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Hoje eu creio, o óleo vai ser derramado sobre a sua vida. Se você com sinceridade disser, Deus, eu não sei distinguir, eu não sei entender, eu não sei compreender tudo, mas eu quero ser liderado pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai te tomar pela mão, Ele vai abrir os seus ouvidos, Ele vai fazer você ter discernimento do que é certo, do que é errado, porque a Bíblia diz que quem convence do pecado e da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se voltem para o Senhor, ouçam o assobio, venham para perto e vocês serão liderados pelo Espírito de Deus. Quantos querem isso? Chega mais perto. Pastor, por que isso não acontece comigo? Chega mais perto. Chega mais perto. Chega mais perto. Hoje eu vim dizer para você, se você ouviu o assobio do pastor, o favor de Deus vai vir sobre a sua vida. Se você ouvir esse assobio, a liderança do Espírito vai ser estabelecida. E eu quero terminar. Se você atender esse chamado, a restauração milagrosa de Deus vai chegar. E olha o que ele fala sobre o que Deus vai fazer com Judá. Assim, eu fortalecerei a tribo de Judá, salvarei a casa de José, os restaurarei porque tenho compaixão deles. Eles serão como se eu nunca os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor, o Deus deles, e lhes responderei. Efraim será como um homem poderoso, seu coração se alegrará como se fosse com vinho, seus filhos o verão e se alegrarão, seus corações exultarão no Senhor. Terceira bênção, Deus vai restaurar todas as coisas. Eu vou repetir. Deus vai restaurar todas as coisas. Pastor, mas você não sabe a minha história. Você não sabe o que aconteceu comigo. Olha para mim. Deus vai restaurar todas as coisas. Eu lembro um final de culto de domingo, uma senhora veio me abordar pedindo oração. Sabe aquelas orações que pedem para você, que você escuta e te falta fé? Aquela irmã veio pedir para mim o seguinte: pastor, eu me separei, estou divorciada há 3 anos, e eu senti que Deus vai restaurar meu casamento. Você ora por mim, eu creio. Eu confesso que eu fiz uma oração meia boca. Se é que existe isso, mas eu acho que tem, né? Porque eu orei meio querendo consolá-la. Deus, se não der certo. Me pareceu uma loucura aquilo. Passaram algumas semanas, aquela irmã orando todo dia, ela participava do movimento de oração nosso aqui. Ela volta com o marido, de mão dada. Chega para mim e fala:
pastor, lembra de mim? Falei, lembro, minha irmã. Nós casamos de novo. Eu sei que naquele dia que você orou por mim, você não acreditou muito, pastor. Mas, pastor, eu tinha certeza. Deus ia fazer algo. Ele falou comigo. E aí eu tive o privilégio de orar com muita fé naquele momento, pedindo a Deus que abençoasse o casal. Deus pode restaurar todas as coisas. E é interessante esse texto porque ele está falando de uma restauração impossível. O povo de Israel voltar para a sua terra era algo impossível. Eles eram um povo quase aniquilado. Não tinha sobrado nada. As estruturas de poder, as lideranças, elas tinham sido espalhadas. Eles não tinham recursos, eles não tinham exército, eles não tinham nada. Como é que iam voltar para casa? E eu creio que é sobre isso. Zacarias está se referindo aqui. Vem Nabucodonosor, passam outros reis até chegar Ciro. Sem explicação. O rei dos medos e dos persas. Se estabelece um novo império. A Bíblia só nos diz que Deus fala com ele. Se você ler o texto em Isaías, tem a carta dele escrevendo. Ele não apenas manda voltar, diz que Deus se revelou a ele, mas ele dá todos os recursos para eles construírem o templo de Deus e cultuarem o Senhor, porque o Senhor se revelou àquela autoridade de forma milagrosa. O povo volta, começa a obra, mas abandona a fé. Ela fica interrompida por 16 anos. E agora, construir o templo era um embate. Porque as pessoas viam, os mais velhos lembravam do templo antigo, e quando viam o fundamento que estava sendo levantado, começavam a chorar. Não vai ser como antes. E aí Deus começa a falar através de Ageu, e agora através de Zacarias. A glória do segundo templo será maior que a do primeiro. E aí eles começam a trazer profecias sobre Jesus, messiânicas, são maravilhosas. Amanhã eu vou falar sobre elas aqui. Mas ele começa a falar de uma restauração maravilhosa. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Deus vai trazer alegria de novo. Aleluia. Eu gosto como esse livro começa. Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Zacarias significa Deus lembrou. Berequias significa Deus abençoa. Ido significa tempo determinado. É um recado. Deus lembrou do seu povo, resolveu abençoá-los e chegou o tempo determinado para isso. Hoje eu vim dizer para você, Deus está te chamando. Ele se lembrou de você, resolveu te abençoar, e o tempo da restauração chegou. Venha. Mas pastor, eu não sei como vai ser. Vai ser como antes. Pastor, eu não sei como vai ser. Hoje Ele vai restaurar a alegria no teu coração. Ele começa aqui. Vai haver exultação na presença de Deus. Eu já vi histórias tão lindas de restauração. Eu posso contar tantas. Mas quando ouvimos o chamado de Deus, o Senhor faz coisas tremendas. Essa última semana que passou, eu tive o privilégio de participar de um batismo aqui, que aconteceu no meio da semana. Junto com alguns amigos, nós orávamos por essa pessoa há anos.
E parecia impossível que esse dia ia chegar. Ela muçulmana, com seus costumes, mas quando os filhos se reuniram e começaram a contar as histórias, todos nós começamos a chorar. Porque o nosso Deus é poderoso para fazer aquilo que não podemos fazer. Eu não sei qual é a sua causa. Eu não sei o que lhe aflige. Mas quando ouvimos o assobio de Deus, o nosso bom pastor, e nos voltamos para Ele, Ele nos restaura completamente. Hoje eu queria orar por você. E o meu desejo é: escuta Deus te chamando. Se o Senhor falou contigo e você está dizendo: eu quero valorizar a bênção, eu quero o favor de Deus sobre a minha vida. Se você ouviu essa palavra e no seu interior está dizendo: Senhor, eu estou tão confuso às vezes, é tanta informação, é tanta gente dizendo tanta coisa, eu quero a liderança do Teu Espírito na minha vida. Se hoje você ouviu essa palavra e Deus falou ao teu coração, e você está dizendo: Pai, às vezes eu não acredito que dá para voltar, que é possível restaurar. O Senhor trouxe você aqui para dizer: filho, eu posso fazer nova todas as coisas. Creia, confie, em nome de Jesus. Se hoje você foi ministrado de alguma maneira, você ouviu o Pai te chamando, você quer dizer: Pai, eu quero essas bênçãos, eu preciso delas. Aonde você está, fica de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora. Eu quero pedir que o Senhor te visite, que o Senhor te abençoe, que o Senhor encha você do Espírito Santo, que Ele te governe, que Ele te lidere, que Ele estabeleça o seu querer e a sua vontade sobre a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Feche teus olhos aí. Estende as suas mãos para o Senhor. Feche os seus olhos. Começa você a falar com Ele. Existem situações diferentes aqui representadas. Eu não sei o que significa essa embarcação para você. Para alguns é voltar à igreja. Para outros é voltar nos cultos. Para outros é a volta de um querido para casa. Para outros é a restauração no lar. Eu não sei. Mas hoje nós vamos orar, pedindo a Deus que marque as nossas vidas com o seu poder. Pai, estamos na tua presença. As causas que estão sendo apresentadas ao Senhor são tão diversas, diferentes. Mas a verdade é que todos nós que estamos aqui de alguma maneira manifestando que atendemos o teu chamado, ouvimos a tua voz. Sim, Deus, fomos tocados e queremos sim estar debaixo do cuidado do bom pastor, ouvir o assobio e vir. Eu creio, o mar da aflição vai passar em nome de Jesus. Ele vai vencer as ondas revoltas. A tua palavra nos diz isso. Eu quero pedir agora, na autoridade do nome de Jesus, que o poder de Deus caia neste lugar agora. Que os meus irmãos sejam tocados pelo Espírito Santo. Que o favor de Deus se estabeleça sobre as suas casas, sobre os seus negócios, sobre os seus trabalhos, sobre a sua família. Que eles sejam abençoados e valorizem a bênção do Senhor. Eu quero clamar em nome de Jesus, que a liderança do Espírito Santo seja real entre os teus servos. Que eles saibam ouvir, que eles estejam prontos para obedecer.
que eles não duvidem nem desafiem a orientação que vem do alto, que eles possam se submeter à liderança do seu Espírito e que eles sejam abençoados. Pai, existem situações aos nossos olhos impossíveis, não tem jeito, não tem como restaurar, não tem como consertar, mas existe um Deus que trouxe o seu povo depois de 70 anos de forma milagrosa para casa. Existe um Deus que abre o mar, que faz milagres. Um Deus especialista em consertar. E eu quero pedir: conserta o que não sabemos consertar. Conserta, restaura, renova. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pode aplaudir ao Senhor. Nós em breve vamos participar da ceia, mas antes, na sua frente, eu creio, tem um cartão, é isso? Vê se no banco aí tem um. Ou você recebeu na porta? Isso, receberam não? Tá é um cartão de embarque. Enquanto nós vamos cantar essa canção, e daqui a pouco o pastor o Natan, que vai ministrar a ceia hoje. Ô glória, vem aqui, querido. Daqui a pouco o Natan vai nos dirigir nesse tempo de ceia. Mas eu queria que você cantasse e olhasse. É uma passagem simbólica para um tempo novo que vai vir na sua vida. Amém? Quantos creem nisso? Eu quero te desafiar a escrever o que essa embarcação, o que essa passagem representa para você. Se você não trouxe caneta, não tem problema, guarda na carteira, mas quando chegar em casa, coloca. Não esquece, guarda. Quando a tua bênção chegar, você vai vir entregar esse envelope aqui, agradecendo ao Senhor. Amém? Vamos consagrar. Põe aí, segura aí o teu envelope, levanta aí, deixa eu ver aí a tua passagem. Aleluia. Amém? Senhor, nós cremos que um tempo novo vai vir sobre as nossas vidas, e consagramos isso que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. Consagramos, Pai, pedimos, consagra esse ticket, esse papel, que ele seja um símbolo de algo novo, um tempo novo que vai vir, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus. Uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho